Aleluia, meus irmãos. Pegue sua Bíblia, Romanos 11, a partir do verso 11. Nós vamos ler hoje do 11 ao 15. Diz assim a Santa Escritura: Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-lo em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo possa incitar a emulação dos do meu povo e salvar alguns deles. Porque, se o fato de terem sido rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Senhor, oramos. Oramos, Senhor, para que a tua palavra viva e santa possa transformar os nossos corações, possa abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos crer e compreender, Pai, que o Senhor tem um propósito no futuro. O futuro não é algo aberto, mas o Senhor tem controle sobre ele e nós podemos descansar nisso, Pai. Que até as coisas difíceis, até as coisas ruins, há um propósito porque acontece, a tua palavra diz, e nós, os teus filhos, devemos nos apegar com confiança nisso. Que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão. Então, aqui em Romanos 11, 11 em diante, o nosso assunto é o futuro de Israel. Lembra? Terminamos o capítulo 10 dizendo que Israel rejeitou o Senhor mesmo quando ele estendia a mão. E aí vem a pergunta, então Israel foi rejeitado de fato? Desde do verso 1 de Romanos 11. E agora ele faz uma pergunta. Eles tropeçaram para que caísse? É assim que ele está falando. Ele está aqui falando especificamente do povo judeu. O que vai ser desse povo? Quais são os projetos desse povo? E existe, talvez seja, pelo menos para mim, a grande ideia dessa passagem que Paulo está dizendo, existe um propósito no tropeço de Israel? Deus está nisso? Ou é fruto do acaso? Então essa é a ideia principal, né? Que Deus tem seus propósitos, até na falha e no erro. E aqui o propósito era a conversão do povo gentil. Que eles pudessem conhecer o Senhor e que eles pudessem, de fato, a salvação espalhar pelo mundo. Essa era a intenção do Senhor. Só que é assim, né, irmãos? Quando nós falamos que Deus tem seus propósitos, muita coisa se levanta contra isso, né? Se nós falarmos em coisas boas, as pessoas até aceitam. Mas quando nós falamos, olha, até aquilo que você não gosta, contribui, nós já passamos por isso. Lembra que essa ideia Paulo estabeleceu em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas, inclusive as ruins. Ele já tinha estabelecido essa ideia quando ele vai falar isso aqui. Ele não fala isso aqui do nada, no vácuo. Então há muitas ideias, principalmente hoje em dia, que contrapõem isso, né? Que se nós falamos que o futuro é certo, vai aparecer gente dizendo, mas olha, veja bem, se eu tivesse feito isso, poderia ter dado aquilo e minha vida ter sido assim. Se fulano não tivesse... Vocês estão assistindo muito filme da Marvel, que dá para voltar no passado e mudar, irmão. Está muito focado nos Vingadores. Não sei se você sabe, mas o passado não se muda. Entende?
E de certa forma não, Deus estabeleceu que fosse assim porque ele tinha um propósito. Algumas vezes nós vamos compreender os seus propósitos. Já aconteceu coisa que aconteceu com você, depois você fala, agora eu entendi o que o Senhor fez. Tem coisa... Agora outras não. Por quê? Porque ele não vai explicar. Porque ele vai terminar Romanos 11 dizendo, quem conheceu a mente do Senhor? Ele está dizendo, olha, ele não te explica, porque você não vai entender. Você é um ser limitado, lidando com o Senhor do Universo. Você já leu ou já ouviu alguém falando, alguém muito inteligente, que você não entendeu absolutamente nada, ficou com aquela cara fingindo que você entende? Isso aconteceu? Puxa, sim. O que está falando? Não sei. Faço a mínima ideia do que você não dito. Se nós passamos por isso com pessoas que são realmente muito inteligentes, imagine com o Senhor. Então a coisa, irmão, que ele não comunica, porque você não entenderia, você se assustaria demais, você não viveria, você ia ficar só pensando. Então é um cuidado do Senhor. E outra, porque também ele não precisa de conselheiro, você ia querer dar opinião também, né? Eu também. Então, o endurecimento do povo tinha propósito, Senhor. Isso mostra que o nosso futuro não está à deriva. Mas surge uma pergunta, né? Aí na conversão dos gentios e da rejeição do povo. Surge uma pergunta que eu acho que todo mundo faz. Por que Deus permite coisas ruins? Coisas ruins acontecem, certo? Eu vejo gente falando, coisas ruins não acontecem, tem que tirar isso da sua mente. Você está negando a realidade. Coisas ruins acontecem. São desde coisas menores a maiores. A perca de um ente querido, o sofrimento de uma traição, um problema grave, uma doença. Coisas ruins acontecem. Por que Deus permite coisas ruins? Agostinho de Hipona diz o seguinte. Deus só permite coisas ruins porque ele consegue transformar aquilo que é ruim em bom no final. E eu creio nisso. Se nós não cremos assim, irmão, nós vamos perder as esperanças. E eu não estou dizendo para você crer assim só para você ter esperança. Você deve crer assim porque a Bíblia diz que é assim. E não só a Bíblia diz que é assim, a história mostra que é assim. Quantas coisas que pareceram o fim da história da humanidade e Deus tinha um plano. Outra coisa, quantas coisas para você foi ruim, mas quando você olha para trás, de fato aquilo foi bom porque te trouxe ao Senhor. Não é verdade? Foi sofrido, você ficou mal, tantas coisas aconteceram, mas havia a mão de Deus também naquilo ali. É por isso que Deus permite coisas ruins, irmão. E ele começa dizendo o seguinte, porventura tropeçaram para que caíssem? Não, Paulo usa a palavra tropeçou para não usar caíram, como se não pudesse levantar mais. Eles tropeçaram para que não caíssem. Ele faz a pergunta e ele responde o quê? De modo nenhum. Se você tem acompanhado Romanos, essa é a resposta costumeira de Paulo para coisa, tipo assim, isso é um absurdo. Está dizendo, então Israel caiu de vez? De modo nenhum. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio o que aos gentios? A salvação. Deus permitiu a queda de Israel, o tropeçar de Israel, para quê? Para que a salvação, se por me ama, só pode, meu. No louvor não tinha, não é verdade? É a cor do louvor que esses caras... Combinou. Pelo amor de Deus, mano. Ô, povo inútil. Então, irmãos, Deus permitiu esse tropeçar para que a salvação pudesse se espalhar por todo mundo. Senão ela ficaria só aos judeus. E digo mais, mesmo que se chegasse lá fora, mesmo que se espalhasse, se eles não rejeitassem automaticamente, demoraria muito para se espalhar. Porque a pregação ia ficar onde, irmão? Ia ficar entre os judeus, ia ficar em Jerusalém. Quando eles rejeitam e a perseguição começa, o que acontece? Os crentes fogem e se espalham. Vou dar um exemplo muito simples, irmão. Na Reforma Protestante, logo após a Reforma, houve um grande movimento de Deus na Inglaterra. Só que um outro rei
assume e passa a perseguir os crentes. O que aconteceu? Naquele exato momento, ali para 1600, acontece que eles se espalham pelo mundo. Eles vão para os Estados Unidos e fundam o país que conhecemos como Estados Unidos da América, as 12 colônias. Eles fundam lá, eles se espalham em outros locais do mundo, e o evangelho se espalha dessa forma. Quando a França persegue os cristãos, João Calvino e outros vão parar na Suíça. Deus tem seus propósitos mesmo em meio à perseguição. John Piper diz algo que é a esperança do coração dele. Isso não aconteceu. E eu oro para que isso aconteça. Ele falou, olha, o projeto da Igreja do Senhor era evangelizar os muçulmanos. Sim ou não? Desde garoto, se você frequentou a igreja, mostrava a janela 10x40. Alguém lembra disso? Janela 10x40? Temos que orar pela janela 10x40. E é fato, temos que orar mesmo. Janela 10x40 era um local onde o evangelho não entrava. Os crentes entravam lá, eram perseguidos, mortos e tudo mais. Piper disse o quê? Então, eles nunca deixaram entrar lá. Deus espalhou os muçulmanos no mundo. Deus espalhou os muçulmanos no mundo e vai salvar muitos deles. Deus tem seus projetos, irmão. Eu não posso dizer quanto isso vai acontecer com os muçulmanos, porque isso é algo futuro, mas não ache que esse mundo está saindo plenamente do controle do Senhor. Ele pode estar saindo plenamente do nosso controle, mas o Senhor tem controle. Ele tem seus projetos. Ele tem a sua maneira de agir e ele está agindo. Essa caixa aqui está funcionando, Samuel? Não está? Porque os irmãos lá estão reclamando que não está chegando o som lá. Aí, se não está funcionando, não está funcionando, Márcio? Então, beleza. Vamos continuar. Então, isso mostra, irmão, que desde o pecado se trouxe maldição ao mundo. E os homens rejeitam a Deus por causa do pecado. E cada povo que rejeita a Deus não é o fim do evangelho. Deus permite isso e há propósito maior sobre eles. Como nós dissemos semana passada, a Europa tem feito isso, mas a África está sendo invadida com o evangelho. O Senhor não para, irmão. Você pode olhar para a Europa e dizer, o evangelho vai muito mal. O cristianismo está em crise. Mas você olha para a Índia, e você olha para a África, e você olha para outros países, há muita esperança. Então não confunda, irmão, um local com o evangelho, como se aquele local fosse dono do evangelho. Essa é uma realidade, irmão. E nós olhando para isso, a graça de Deus é sempre uma resposta ao pecado humano. O homem rejeita e mesmo assim Deus tem uma resposta graciosa. Qual a resposta graciosa? Alcançar outros povos. Alcançar outras nações. Quando ali para 1951, 52, alguém aqui deve ter ouvido falar de Russell Shedd. Eles foram enviados como missionários, não ele, Jim Elliot e outros, a pregar para um grupo de índios canibais. Então 5 jovens tiveram a ideia de se prepararem e evangelizar um povo que ninguém nunca tinha chegado até lá. Nunca tinha chegado até lá. Esses jovens se prepararam, estudaram e tudo mais. Tentando aprender o dialeto, prepararam. Quando eles chegam lá, eles são mortos no primeiro dia. Alguém pode olhar para aquilo, até tem Elizabeth Elliot tem livros contando essa história, que era a esposa do líder, o Jim Elliot. Alguém pode olhar para aquilo e dizer o quê? Deus falhou, não é verdade? Os rapazes ficaram anos se preparando para ir lá. No primeiro dia ali, entre os primeiros dias pelo menos, são todos mortos. Assassinados a sangue frio. Você fala, Deus falhou. Só que acontece o seguinte. Rapidamente se espalhou a notícia nos Estados Unidos, jornais, televisão anunciou. A faculdade onde Russell Shedd estudava, Jim Elliot tinha estudado lá. Os jovens vão orar pela família de Jim Elliot na igreja que tinha dentro da faculdade. Esse culto de começar a orar durou mais de 40 horas. Começa um avivamento. Milhares de jovens foram indo para aquele lugar e ficando. O Russell Shedd disse que ele ia para casa, tomava banho, comia, voltava para o culto. E aquilo acontecendo sem parar. E ele fala que... E é o Russell Shedd falando que milhares, inclusive ele, de jovens,
foram chamados para ser missionários naquele dia, por causa da morte de Jim Elliot. Ele mesmo, Russell Shedd, sai dos Estados Unidos, vai ser missionário na Bolívia, e da Bolívia vem para o Brasil, passa a vida inteira aqui no Brasil, e se você conhece nós batistas, um pouco de pregação expositiva, teologia reformada, isso aqui é trabalho de Russell Shedd. Russell Shedd fez isso aqui, a gente costuma dizer, quando tudo era mato. Franklin Ferreira, um dos maiores teólogos brasileiros, diz que nunca tinha ouvido uma pregação expositiva. Quando Russell Shedd foi no seminário onde ele estudava, em 93, e falou, vou pregar Efésios expositivamente, durante 4 dias. Quem quiser pode vir assistir. O Frank falou, mas o que é isso aí, expositivamente? Foi ali que ele ouviu e falou, é isso que eu queria ouvir, era assim que eu queria ouvir uma pregação. Russell Shedd diz que lá para o ano de 80 e pouco, fizeram um grande encontro desses missionários. Eram milhares de missionários, há 40 anos espalhados no mundo levando o evangelho. Deus tinha seu propósito. Inclusive, eles voltaram para aquela tribo e muitos daquela tribo foram salvos. Daqueles que mataram os missionários. Irmão, saiba de uma coisa. Deus tem seu propósito, Deus vai cumprir o seu propósito e você devia descansar o coração nisso. Por pior que algo pareça, Deus está trabalhando, irmão. Nossos olhos não veem. Ok. Pastor, mas eu não consigo compreender. Eu também não, às vezes. Mas ele não parou de trabalhar. E graças a ele mesmo, ele não trabalha como eu quero. Ele trabalha no poder e na sabedoria dele. Porque a minha sabedoria é limitada demais. Quando eu faço o meu melhor, irmão, às vezes dá errado. Já teve uma ideia brilhante que deu errado? Eu já tive. Ainda bem que ele não segue os nossos. O verso 12, irmão, ele diz, olha, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, fica dizendo, olha, se a queda de Israel fez o evangelho se espalhar, depois ele continua, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, se eles se abateram, se eles tropeçaram, e os gentios conheceram o evangelho, você imagina o que pode acontecer com a plenitude deles? Qual que é a ideia aqui, irmão? Talvez os gentios, a maioria da igreja era gentia. Eles pensavam o seguinte, tá bom, a gente entrou porque Israel saiu. Se Israel voltar, nós saímos. Porque eles tropeçaram, nós fomos enxertados. E se nós tropeçarmos? Ele está dizendo o seguinte, não imagine nada parecido com isso. Se, quando Deus os restaurar, a alegria é ainda mais plena, e não menos. Vocês vão ser tão filhos quanto eles, e eles virão para o evangelho também. O nome do Senhor será glorificado. Deus não tem 2 povos, e quando eles forem restaurados, a alegria será completa. Por isso, irmão, ore por Israel. E quando eu digo ore pelo Israel, não é para você concordar com o Estado de Israel quando ele comete erros. Ore pelo povo de Israel, para que ele reconheça o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Ele está dizendo, olha, a sua plenitude. Aqui no original, irmão, a palavra, ela quer dizer plenitude, mais para o sentido numérico. Então, sim, eu acredito, irmão, que no final, ou perto do final dessa era, Deus vai salvar os judeus de maneira que nós não conhecemos ainda. Eu acredito nisso. Porque Romanos 11, a partir de agora, ele vai dizer isso. Várias vezes, Deus vai restaurar Israel. Em algum momento. Ele diz, se a queda deles foi boa, você imagina quando eles forem colocados de volta? Não, Paulo é um judeu, apóstolo aos gentios, ele está dizendo o seguinte, você acha que eu rejeitei o povo? Não! Só que não está no meu controle. Então eu aguardo a restauração. E quando eles forem restaurados, vai ser bom demais. Essa é uma realidade, irmão. Deus usou o tropeço de Israel para espalhar para os gentios. E quando Deus restaurar Israel, todo mundo será abençoado. E nós devemos olhar para isso, irmão, e pensar muita coisa sobre isso. Primeiro que a expansão do reino deve ser nossa alegria, maior do que as nossas vitórias pessoais. Outra coisa que devemos deixar bem claro no nosso coração, que nada em Deus e nada na história é por acaso, mesmo que nós não compreendamos. E que Deus usa situações ruins para muitas vezes despertar um povo para Ele. Aplique isso a você, irmão.
Deus às vezes abençoa a gente perto de você, para que você sinta os ciúmes de se voltar ao Senhor. O problema é que quando Deus abençoa alguém, nosso coração é até tão pecaminoso, de vez em ficarmos com ciúmes de querer voltar para o Senhor, ficamos com ciúmes das coisas que a pessoa tem. Mas, irmão, quando Deus abençoar você, seja na sua família, seja no seu profissional, o que for, saiba que Ele pode estar usando aquilo para despertar pessoas. Não é porque você é bom, não. Não é porque Ele está te honrando. Ah, Deus está me honrando porque eu fui 3 domingos na igreja. Meu Deus do céu. Um dia um rapaz chegou aqui, né? Falou, ó, eu vim na igreja hoje, porque eu falei para o Senhor, se Ele fizesse tal coisa, eu vinha na igreja. Minha vontade é falar, filho, volta. Volta, vai para casa, vai. Ai, não entendeu nada, rapa fora, vai. Vai falar, ô diácono, arranca esse irmão daqui. Porque ele está achando que é esse tipo de conversa com o Senhor. Não, Ele não te abençoa. Porque simplesmente você fez umas promessinhas de barganha com Ele. Olha, se o Senhor fizer tal coisa, eu vou dar uma oferta na igreja, eu vou no culto, eu vou ajudar, eu vou não sei o quê. Não é por isso que Ele abençoa. Ele faz isso porque Ele é bom. E Ele às vezes abençoa você e a mim para que outras pessoas olhem e digam, não digam, eu quero ter isso. Isso aí é coisa mundana, irmão. Ah, eu quero que as pessoas olhem para mim e querem ter minha vida. Ai, porque eu sou invejado. Ai, como é que é? Ai, eu gosto de fazer tudo escondida porque ninguém fica sabendo. Como você faz tudo escondida? Posta foto toda hora e posta essa frase ridícula todo dia. Bom, quando Deus te abençoa, muitas vezes Ele está podendo usar a bênção sobre você para pessoas perto olharem e não desejarem a bênção, mas olharem e dizerem, é o Senhor. É o Senhor. E eu preciso desse Senhor também. Aqueles que são filhos do Senhor e estão passando dias difíceis, possam olhar e falar, eu quero retornar. Não porque Ele é maravilhoso, é porque eu vejo que é Deus fazendo essas coisas. É para isso que Deus faz, irmão. Não é para você ser honrado, não. Lembra da história de José? Deus colocou ele no trono, não era porque ele dava de um trono para ser bom, não. Deus colocou ele no trono para guardar Israel. Quando os irmãos viram ele lá, o que os irmãos entenderam? Nós erramos, mas Deus é tão bom que ainda vai guardar a gente de morrer de fome. E não para eles, nossa, eu quero um trono também. Não era essa a ideia. E continua não sendo. E nunca se esqueça, irmão. Quando pode acontecer com nós, esfriarmos, apostatarmos, ou o que for, se não tomarmos cuidado, Deus usa outras pessoas para tentar despertar a nós. Igrejas que já foram muito boas, hoje pode ter gente, mas não tem mais o evangelho. Será que Deus não está usando outro povo para despertar esse povo a voltar para o evangelho de volta? Verso 13 em diante, ele vai falar agora do ciúme em Israel. Então, ele despertou os ciúmes. E Paulo vai falar o quê? Até o que eu faço pregando o evangelho aos gentios, eu faço por ordem de Deus, mas faço com a expectativa deles verem eu pregando aos gentios e os gentios se convertendo, que eles fiquem com ciúmes e queiram saber também. É só olhar o verso 13. Dirige-me a vós outros, que sois gentios. Ele está falando o quê? Olha, aos gentios da igreja de Roma, que era a maioria, eu me dirijo a vocês agora, visto que sou apóstolo dos gentios. Ele fala, apesar de ser judeu, Deus me estabeleceu como apóstolo de vocês. Lembra? Pedro e outros eram apóstolos, principalmente aos judeus. Paulo era aos gentios. E ele vai dizer, eu glorifico o meu ministério. Eu me alegro em ser apóstolo dos gentios. Eu não faço aqui por força, simplesmente. Eu fico feliz. Eu amo vocês, gentios. Não entendam errado. Mas, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar algum deles. Ele fala, olha, aquilo que está ao meu alcance é o seguinte, o que Deus fez comigo? Para que Deus me chamou? Deus me chamou para pregar aos gentios. Então eu não estou pregando para os judeus. Eu não prego para os judeus, não é porque eu não gosto de vocês, porque eu não amo vocês. E eu digo aos gentios, para vocês o quê?
Eu estou pregando para vocês, não é porque eu amo vocês mais do que eu amo os judeus. Eu prego porque o Senhor mandou. E até quando eu prego para vocês, eu aguardo no meu coração que a minha pregação a vocês chegue nos judeus, desperte ciúme aos judeus, e eles passem a amar o Senhor também. Que alguns deles possam ser salvos. Então essa, não desse tamanho, nem perto disso, mas essa é a minha expectativa, irmão. Eu tenho gente na minha família que não é convertida. Ontem eu estava com o meu irmão, e a gente não consegue muito entrar na conversa. Minha mãe fez 70 anos ontem. Eu não consigo falar muito do evangelho, ele corta. Ele pergunta como está a igreja, o que você escreveu, nossa, quanto livro, mas se vai entrar, ele corta. A minha oração sincera ao Senhor ontem foi que, enquanto eu pregue para outros, que o Senhor possa usar alguém para pregar para ele. Que enquanto eu sou usado para ensinar a outros, que Deus, na sua misericórdia, use alguém para falar para ele. E que ele possa ver a pregação de alguma forma, e se isso despertar alguns ciúmes dele, tipo, meu irmão não fala para mim, que ele procure alguma coisa. E eu podia dizer, não vou falar tão abertamente, mas eu digo quase os mesmos dos meus pais. Eu prego a teologia reformada na mesa de casa para que incomodá-los às vezes, para ver se eles despertam. De vez em quando os irmãos perguntam para mim, nossa, como é que você se sente, tal, não sei o que lá, seus pais, seu irmão? Eu choro. Essa é a realidade. Mas com a esperança em Cristo Jesus, que de alguma maneira eles sejam despertados. Se não for por mim, amém. Mas que Deus os desperte. Esse devia ser seu coração, irmão. Você devia olhar para a sua família ou para gente que você ama e não pensar, olha, eu conheço a teologia certa e eles não conhecem. Até a igreja que você não gosta, você não devia olhar assim. Você devia olhar dizendo, eu vou servir ao Senhor da melhor maneira possível, quem sabe isso desperta algumas coisas. Você não devia olhar com ar de superioridade e arrogância. Você devia olhar com um olhar humilde. Eu podia estar numa situação muito pior, de alguma maneira Deus fez. Então, eu vou servir da minha melhor maneira para que, de alguma forma, para minha família que é ímpia, para minha família que frequenta alguma igreja que tem o falso evangelho, eles possam ser despertados. Não pela minha chatice. Não adianta você vir aqui, chegar em casa e falar assim, vocês estão errados, vão tudo para o inferno, vocês estão errados, vocês estão errados, hein? Vocês estão errados. Estão errados, mentira, falso, mentira, inferno. Você chega, os irmãos já falam, lá vem o chato da família. O cara vai falar o quê? Pô, o Asher, Nicodemos, Piper, Grupac. A culpa não é do Asher, a culpa é tua que é chato. Mas quando tiver oportunidade, você tem que falar. Mas você tem que falar com a sensação amorosa, irmão. De que o que você queria é que eles entendessem. Que eles possam ser despertados pelo Evangelho. Por muita gente meu coração sofre, eu acredito que você também. Gente que não é convertida e gente que, eu não vou falar se é convertida ou não é, porque eu não sei, mas que está ouvindo em algum lugar o falso, o veneno, uma mentira, que não é o verdadeiro Evangelho. Como eu e você um dia, talvez já fomos. Então eu oro para que outras pessoas despertem. E quando nós vemos isso em Paulo, esse tem que ser o nosso coração. Sempre na expectativa que as outras pessoas despertem, olhem, amem, abracem. E não que nós sejamos melhores do que elas. Se você saiu de alguma comunidade cristã e veio para cá, e essa comunidade, no seu entender, biblicamente, não é bíblica, ela não ensina a verdade, você não tem que odiá-los. Você tem que viver. Você acha que a teologia reformada é certa, irmão? Viva ela de coração, para que isso desperte outros. E sempre que tiver seu alcance, ore por eles. Ore. Não para que venha para cá, mas que quem sabe lá mesmo não seja despertado. Nós fomos, porque outros lugares não podem ser. Paulo está dizendo que ele nunca esquece do seu povo judeu. E leva eles no coração. Até em Filipenses ele vai dizer isso. Eu levo vocês sempre no meu coração, nas minhas orações. Filipenses 1:3. Esse tem que ser a nossa intenção.
Temos que levar aqueles que amamos no coração e na oração. Uma verdade aqui também, irmão, você percebe que a visão do ministério de Paulo não é tão grande, é humilde. É humilde. Ele está dizendo o quê? Olha, o meu ministério é pregar para os gentios, então eu prego. Eu não vou me meter a falar aos judeus e dizer como é que tem que ser, porque eu não fui chamado para isso. Paulo, ele tem uma ideia do seu ministério não ser tão grande quanto as pessoas. Tem gente hoje que tem uma ideia que tem um ministério maior que Paulo. Se Paulo dissesse para alguns pregadores hoje, olha, a minha função é pregar para os gentios, não para os judeus. E se assim criar ciúmes, eu fico feliz. O pregador de hoje ia dizer, você tem uma crença limitante, vamos quebrar isso aqui. Repita comigo, Paulo, eu posso. E eu usar até o texto dele, tudo aquele que me fortalece. Daí usar esse texto para alguma coisa, é um fato. Mas Paulo, ele tem uma ideia da sua limitação. E todos nós somos limitados, irmão. O nosso alcance é curto e pequeno. Quem pode fazer é o Senhor. Paulo está dizendo, eu faço o que ele me ordenou. E oro para que chegue mais gente. Quando eu falo que o alcance é curto, você fala, mas pastor, 2000 anos chegou aqui, como que o alcance do homem é curto? Eu digo que é curto no sentido que é só o Senhor que pode espalhar isso. Você entende? Charles Spurgeon, já perto da sua morte, ele vai para a França, ele estava muito doente, e algumas pessoas mandam carta, porque ficam sabendo que ele estava doente e podia ser algo mais grave. E pessoas que ele nunca tinha ouvido falar. O seu sermão chegava naquelas pessoas. Então tinha locais como bem distantes, como os Estados Unidos, Canadá e outros locais, que as pessoas mandavam, eu não sei como naquela época fazia isso, tá? Copiavam o sermão que saía do jornal e enviavam para outro país, alguém traduzia, publicava. E ele começou a receber no final da vida cartas dessas pessoas que foram salvas por lerem seus sermãos em outra língua. E ele falou, eu não sabia que isso tinha acontecido. Hoje em dia o cara já ia cobrar direitos autorais, né? Eu não sabia que isso tinha acontecido. Porque não foi ele. Quem espalhou foi o Senhor. Até tem uma história que é muito interessante. Ele vai para uma cidade, aí não é na França, outra vez que ele tem um problema muito grave nos rins, ele vai para uma cidade na Inglaterra, fica lá 20 dias descansando, e ele está no começo de depressão. Muito abalado, muito triste. Ele passa a semana só, a esposa estava vindo, porque ela estava doente também, e quando ela chega no sábado, ele fala o seguinte, precisamos escolher uma igreja e assistir um culto amanhã. E ela fala para ele mais ou menos assim, você é Spurgeon, meu. Aonde você for, ele falou, não vai escondido. Ele falou que ele chega atrasado, com chapéu, senta no fundo. Quando sobe alguém para pregar, ele falou que o pregador da igreja pequena reconhece que é Spurgeon que está sentado ali. E o pregador prega a mensagem, só que tinha um problema, irmão. O pregador era muito limitado. Ele pegou a pregação de Spurgeon de 2 semanas atrás, que foi publicada, e está pregando a mensagem de Spurgeon. E no final, ele fala uma coisa que Spurgeon não gostava, ele faz um apelo. Ele fala, olha, se você está aqui debilitado e precisa de uma restauração no Senhor, se você quiser vir aqui na frente, eu quero dar para você, adivinha quem vem? Spurgeon vai lá. E ele desce e fala assim, senhor Spurgeon, essa pregação é sua. Eu queria que o senhor me perdoasse. Spurgeon fala, não, filho, essa mensagem vem do Senhor. Ele está me restaurando, só ora por mim, só. Como se ele dissesse, fica, cala a boca e ora. O que eu quero dizer com isso, irmão? Deus tem seus caminhos para abençoar, pô. Você imagina se eu ouvir uma pregação sua numa outra cidade e falar, agora Deus está falando comigo, que aquilo que eu preguei há 2 semanas eu não estou vivendo? Foi isso que Spurgeon depois explica. Ele fala, aquilo que eu preguei ao povo, que eles deviam responder em dias difíceis, eu não estava fazendo. E agora alguém, praticamente lendo minha pregação, eu estou sendo espancado por ela, dizendo, viva aquilo que você prega. Tanto que ele estava programado para ficar 20 dias a 1 mês fora. Isso acontece no domingo. Na segunda-feira ele envia uma carta para os diáconos e fala,
domingo eu estou de volta pregando porque Deus fez uma obra no meu coração. Deus faz, irmão. Você acredita nisso? Mas sempre guarde isso no seu coração. É Deus quem faz, não é o homem. O homem não tem esse poder. Nós podemos repregar mensagens e não acontecer nada, absolutamente nada. Mas, às vezes, a mensagem mais simples, Deus, pelo poder do Espírito Santo, naquele dia, faz uma obra tremenda. E essa é a nossa oração. Irmão, se as pessoas que você ama, que já andou perto de você, já te abençoaram, quando não pregava, vamos dizer aqui, o evangelho verdadeiro, você imagina a restauração desse povo? Os irmãos sabem, pelo menos 90% dos irmãos, o quanto eu amo a vida do pastor Paulinho, certo? É o segundo pai para mim. Então faz o que? Uns 3 meses, 4 meses? Não. Final do ano passado, antes de começar eu dar aula, tanto que eu comecei a dar aula em janeiro por causa dele. Ele me liga em dezembro, me manda mensagem em dezembro e fala assim, nós podemos conversar por videochamada? Ele está morando em Portugal. Eu falei, lógico, chefe. E chefe é o jeito que eu chamo ele há muitos anos. Quando o senhor quiser. Fala hoje à noite. E quem conhece qualquer ligação com o pastor Paulinho é 2 horas. 2 horas, porque nós vamos ter toda... E no começo ali a gente falou como está a família e tal, em Portugal, como é que é e tal, é mais seguro, aquelas conversas jogadas fora. Ele falou, Darcy, mas eu te liguei para falar o seguinte, faz 6 meses que a gente não conversa, eu estava me preparando a dizer isso para você, e ele fala assim, na relação comigo, o pai aqui em Portugal entendeu a teologia reformada que você está pregando antes. Eu não consigo entender todos os detalhes que vocês falam, porque eu tenho 61 anos, Darcy, tenha paciência. Mas eu entendo que agora os atos proféticos, as coisas que nós fazíamos, era tudo engano. E que o nosso Deus é soberano. E quando ele começou a falar aquilo, irmão, só conseguia chorar. Porque Deus é testemunha. Desde que eu entendi isso, eu oro por ele. Eu falei, pastor, eu quero resposta de oração. Eu oro pelo Senhor há anos. Ele falou, é o Senhor, Darcy. O Senhor tem feito a sua obra. É isso, irmão. Se esse povo nos abençoou quando a coisa era meio ruim, a sua restauração, quando vai ser maravilhoso, irmão. Não vai ser algo ruim, não. É assim que ele está falando para Israel. Se esse povo, o tropicar deles, o errar deles, foi bênção, você imagina quando eles vierem para o Evangelho. E o verso 15 para encerrar. Porque se o fato deles terem sido rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento? Senão vida entre os mortos. Aqui, irmão, há 2 linhas de interpretação, tá? E eu vou ser honesto com vocês porque aqui é difícil interpretar. A primeira linha fala vida entre os mortos, porque assim que eles forem restaurados, Jesus Cristo retorna. Essa é a primeira linha de interpretação. Não dá para dizer que está errada, apesar de não ser a que eu mais acredito. A que eu acredito, e eu não acredito só, tá? Muitas outras pessoas entendem assim, é que quando Deus fizer isso, haverá um avivamento maior da igreja do Senhor. A restauração, em algum momento de Israel, e restauração que eu digo não é que eles vão, mas muita gente sendo salva lá, vai despertar o seu povo de maneira como não havia acontecido. Será uma alegria, um regozijo no coração dos crentes, de receberem eles na família de Cristo. E lógico que isso também, de alguma maneira, aponta para o fim dos tempos, mas não acho que será a restauração e já o fim. Deu para entender? E eu levo isso para onde aqui, irmão? Às vezes nós somos a uma linha teológica de dispensacionalista que era extremamente, como que eu posso dizer, pessimista. Então o crente, quem veio assim, fica assim, não está piorando, que bom que está piorando, porque quanto mais piora, Jesus vai voltar. Então parece que nós torcemos para ser ruim o negócio. Não, o amor tem que se esfriar. Mas, irmão, a Bíblia também fala que o pequeno grão, ele vai crescer e vai tomar um tamanho ainda muito grande. E ainda fala que muita gente de Israel será salva. Então, irmão, eu acho que nós devíamos ter uma escatologia menos derrotista, irmão. O final dos tempos
Ah, pastor, vai ter perseguição, mas quem disse que a igreja não pode crescer na perseguição? Não estou dizendo que não vai ter momentos difíceis, mas será que a gente vai ser tão derrotista assim, irmão? Que eu me lembre, a mensagem dos crentes é que Cristo triunfa e não que nós perde no final. E aqui nós ficamos pensando, vai piorar, prepara. Aí, sei lá, alguém solta um míssil em algum lugar, agora acabou tudo, é o fim. Aí fica esse bando de lunático que nós ficamos assistindo na internet. Não, o anticristo chega em 2023, 2024, 2025. Tá vindo do que esse anticristo? Bom, desde que eu sou crente, ele tá chegando. Deve estar vindo pelos correios. Que nunca entrega. Irmãos, saiba de uma coisa. O Senhor triunfará. Há muita gente para ele salvar. Eu não sei quais são todas as pessoas, mas não acredite que nós vamos chegar no fim cambaleando com 2, 3 crentes. O Senhor triunfará. Haverá dias difíceis? Haverá dias horríveis. Mas nós vamos ver o evangelho avançar, irmão. Não fica achando, não, vamos ficar aqui juntinho, porque agora não tem mais jeito. Só vai diminuir. Isso aí é o diabo, irmão, só pode. Começou a falar da vitória de Cristo, aparece um filho do cão falando. Irmãos, você acredita que Cristo triunfará? E você acha que Cristo triunfar é somente nos levar para o céu? Isso é uma parte. Deus fará a sua obra, irmão. Nós não vamos chegar no final do tempo, não. Todo mundo capengando, não. Ele vai restaurar boa parte de Israel. E quando isso acontecer, se for bom o seu tropeço, será ainda mais maravilhoso o seu restabelecimento. Eu te convido a olhar para a nação de Israel, em certa parte, não estou dizendo que o texto quer dizer isso, mas estou fazendo uma analogia bíblica, como filho pródigo. O Senhor vai restaurar muitos, não todos, não estou dizendo que são todos, não estou dizendo que muitos serão salvos quanto mais o dia se aproxima. Um avivamento mundial, uma vivificação mundial, eu acredito nisso, tá, irmãos? E eu termino com algumas aplicações gerais, irmão. Primeira coisa que você deve levar no seu coração: Deus usa os nossos tropeços, e os tropeços do mundo, e os tropeços de quem for, para os seus propósitos. Ele não obriga o homem a tropeçar, mas ele consegue usar tudo que acontece. E tudo que acontece já estava dentro do seu plano. Assim como ele usou os tropeços de Israel, ele tem feito. Ah, não, tal pregador ou tal igreja caiu, fez isso, irmão, nada está fora do propósito. Pode ficar tranquilo. De alguma maneira ele consegue usar tudo aquilo. Segunda coisa, lembra do ciúme de Israel dos gentios? E lembra que Deus de alguma maneira pode usar a sua vida para despertar outras pessoas. E também lembra que quando tem gente abençoada perto de você, pode ser para despertar você também. E não precisa ficar com inveja da pessoa. Ainda, esse texto nos faz um chamado ao evangelismo. A orar por Israel e orar por nações que o evangelho não consegue entrar ainda. Orar pelos muçulmanos para que o evangelho entre. Salve. E por fim, irmão, eu encorajo você que possamos a cada dia, irmão, nos levantar, cada segunda-feira, cada dia dessa vida, e lembrar que Deus está trabalhando. Desde Isaías ele fala que ele é um Deus que trabalha para aqueles que esperam nele. Mesmo em meio ao endurecimento, mesmo em meio ao esfriamento de muita gente, meio à apostasia de outros, incredulidade, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Semana passada eu citei alguns hereges, né? Alguns ficaram até chateados porque eu não citei o dele, o que ele queria. Peço perdão. Mas se você imagina se Deus restaurar e salvar um desses hereges? Hã? Você ia ficar chateado? Tem gente que ia ficar chateado. Pregou heresia a vida inteira, agora quer falar a verdade? Não, eu ia saltar de alegria. Entendeu? Não tenha
raiva, não, você pode ter desprezo pelo falso evangelho, irmão, mas não tenha um endurecimento tão grande que você não queira que a pessoa endireite. Deu para entender? Ah, pastor, mas ele vai ter que sofrer as consequências. Não, isso aí não é da sua conta. Se ele arrepender, todos os que eu falei e os que não entraram também, nós temos que ficar felizes, irmão, e alegres. Você duvida que Deus pode fazer? Na Reforma Protestante tinha um cara, se eu não me engano, ele chamava Moltner, um alemão, talvez eu estou errando o nome. E ele, no meio da Reforma, ele espalhou o erro. Ele se declarou apóstolo, ele fez tudo que a gente despreza hoje em dia. Depois de 10 anos, ele se arrependeu. Reuniu todo mundo, falou, estou errado, me perdoe, eu quero voltar à ortodoxia, me ajudem. Louvado seja o Senhor. Imagina, o Edir Macedo um dia falando, a salvação é somente pela graça. Meu irmão e minha irmã, não é por obras, é só a graça de Jesus Cristo. Estourar rojão. E tantos outros. Ele é soberano sobre todos os povos, em todos os tempos. E a nossa oração é que ele faça uma obra tremenda. E que ele salve aqueles que são seus. E que de alguma forma ele possa usar as nossas vidas. Ele possa trabalhar nos nossos corações para que nós possamos ser luz e despertar isso em outras pessoas. E por fim, que nós possamos confiar em seus planos, pregando a sua palavra fielmente. Fielmente. Ah, pastor, parece que é mais duro pregar fielmente. Irmão, a nossa função não é saber se é duro ou não. A nossa função é como Paulo. Ele mandou pregar aos gentios, eu prego aos gentios. E ele faz o que ele quiser com isso. Se ele puder levar isso a cada parente meu, a cada irmão, a cada pessoa que eu amo, eu vou ficar muito feliz. Essa é a nossa alegria. E que muitos possam ser salvos. Pela mesma graça que eu e você fomos salvos. Não somos melhores que nenhum deles. Vamos ficar de pé?